Lucas, capítulo de número 6. Evangelho de Lucas, capítulo é de número 6, o versículo é o de número 46 adiante. Está sendo projetado aqui. Diz assim a palavra do nosso Deus, Lucas, capítulo de número 6, versículo de número 46. E por que me chamas Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa. Mas a casa não se abalou por ter sido solidamente edificado. Versículo 49. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não a pratica, é como um homem que construiu sua casa sobre a terra, sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Glória a Deus. Nessa noite eu vou falar sobre a casa edificada em Cristo. Queridos, esse texto aqui, ele é muito conhecido. Jesus, ele está terminando uma das suas pregações, muito conhecida, que é o Sermão da Montanha. Muitas pessoas estão ao redor de Jesus, seguiam Jesus, aprendiam todos os dias com o Mestre, no decorrer da sua trajetória. Isso é muito interessante porque Jesus está ensinando muitas coisas no Sermão do Monte. Jesus está pregando a sua palavra, está ministrando, está orientando aquelas pessoas a como elas devem proceder no seu dia a dia, como elas devem enfrentar a sua caminhada. E Jesus ensinando sobre isso, muitas pessoas, como eu já disse, estão ao redor de Jesus, estão convivendo com Jesus, estão ao lado da pessoa de Jesus, mas essas pessoas não condiz com aquilo que Jesus está ensinando, pregando, orientando. E isso me chama muita atenção porque quem anda com Jesus deve viver transformação de vida. É impossível andar com Jesus e continuar a mesma pessoa. É impossível eu conviver com Jesus, me assentar na mesa com Jesus, viver experiências extraordinárias com Jesus e continuar a mesma coisa. Ou pelo menos deveria ser impossível. Normalmente, quanto mais a gente fica perto de alguém, mais a gente se parece com aquela pessoa. Isso é normal. Uma criança, quando ela vai para a escola, ela muda o seu comportamento. Muitas vezes, se você for perceber depois de 2, 3 meses. Por quê? Porque as criancinhas ao seu redor influenciam ela em alguma área da sua vida. Com Jesus é a mesma coisa. Andar com Jesus, nós devemos ser influenciados pela palavra que Ele ministra na nossa vida. Quando a gente anda com Jesus, devemos mudar pelo menos 3 aspectos da nossa vida.
Quem anda com Jesus tem que mudar suas atitudes. Sim ou não? Sim. Devemos mudar as nossas atitudes. Eu não posso me render ao Senhor, viver aos pés de Jesus e continuar com as mesmas atitudes mundanas. Eu não posso continuar com as mesmas atitudes que eu vivia no mundo, próximo de Jesus. Porque não vai bater, não combina. Nós devemos mudar também o nosso sentimento. Quando estávamos no mundo, alguém pisava no nosso pé, sentimento era de raiva, era de rancor. Alguém nos apunhalava pelas costas, a gente queria revidar. Mas quando a gente está em Cristo, os nossos sentimentos devem ser os sentimentos que Cristo determina para mim e para você. Nós devemos mudar a base da nossa fé. Né? Tem pessoas que dizem, eu não preciso estar na igreja 24 horas por dia. Deus está no meu coração. Deus é o dono do meu coração. Deus é amor. Deus é alegria. E a gente não muda, continua fazendo as coisas que vai ao contrário daquilo que Jesus determinou. Por que eu estou te dizendo isso? Porque Jesus fecha o seu sermão e vai concluir com o versículo que nós começamos lendo. Por que me chamas de Senhor, se tu não faz o que eu mando? Não adianta eu estar na igreja. Não adianta eu querer andar com Jesus e querer andar com o mundo. Não adianta eu querer ter uma vida de comunhão com Jesus e ter uma vida de comunhão com o mundo. É isso que Jesus termina dizendo. Olha só, vocês estão até aqui, mas a vida de vocês não corresponde com aquilo que eu estou ensinando a vocês. E aí ele começa dizendo, Senhor, Jesus vai dizer, por que me chamas de Senhor? Vocês conhecem a palavra, vocês têm conhecimento, e mesmo assim não praticam aquilo que é determinado, aquilo que eu estou orientando. E aí, isso é muito interessante, isso mexe comigo, por quê? Porque o que muda a minha vida e a sua vida não é aquilo que você sabe, é aquilo que você coloca em prática. Você pode ter o conhecimento que for, você pode conhecer a Bíblia de ponta a ponta, você pode estudar teologia, filosofia, astrologia, química, o que você quiser, mas se você não coloca em prática, nada disso serve. Jesus está dizendo para aquelas pessoas, o que vai mudar a tua vida é aquilo que você pratica. Tiago capítulo 1, versículo 22. Não seja apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Quer ter a vida transformada por Jesus? Quer ter um choque espiritual na tua vida? Comece a colocar em prática aquilo que Deus determinou através da sua palavra. A palavra que Senhor, que Jesus está dizendo, por que me chama de Senhor? Senhor é dono. É aquela pessoa que eu me rendo. É aquela pessoa que eu tenho conhecimento. Sabe aquela pessoa que sabe que Jesus é rei, que Jesus é o Senhor, que Jesus pode todas as coisas, que o Senhor tem poder para tudo e para qualquer coisa, mas mesmo assim ela opta por viver uma vida do jeito que ela quer.
ela não tem transformação. E esse é o questionário de Jesus. Porque não adianta a gente estar na igreja domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, se eu não tenho um compromisso com a palavra de Deus. E para isso Jesus vai contar uma história. Para isso Jesus vai contar uma parábola. Ou vai falar sobre essa questão através da casa. Jesus começa dizendo, no versículo de número 47, eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Jesus está dando uma advertência, Jesus está explicando para eles, Jesus está orientando aqueles homens e está dizendo, olha, eu tenho algo para dizer para vocês. Tem uma comparação. E a comparação é aquela pessoa que ouve a palavra de Deus. Aquela pessoa que ouve a palavra e pratica essa palavra. Em Marcos vai dizer que o homem é prudente. E aquele que não escuta é um homem insensato. Prudente aqui é aquele que é frio e calculista. É aquele que pensa antes de fazer. É aquele que calcula. É aquele que tem a sua fé firmada na pessoa de Jesus e sabe que Jesus pode fazer, que tem poder para fazer, mas a condição é do próprio Deus. E o insensato é aquele que dá desculpa. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu vou fazer pela fé. Já viu gente que fala isso? E pela fé, ele comete erros, burradas. Pela fé, ou pelo nome de Jesus, muitas vezes o insensato comete coisas que não deveriam cometer. Ele faz coisas que não deveria fazer. E aí Jesus está chamando a atenção justamente para isso. Ele começa falando sobre o homem que edifica, aquele que pratica, aquele que ouve e pratica a sua palavra. E ele vai dizer assim, o homem cava bem fundo, edificando a casa na rocha. Versículo de número 48. É como se fosse um homem que ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. Olha o que Jesus começa dizendo. Ele vai cavar. Ele vai procurar o alicerce, ele vai procurar a rocha, ele vai construir a sua vida, a sua fé. Ele vai fazer conforme aquilo que Deus determinou na prática. Mas cavar e procurar a rocha dá trabalho. Uma vida cristã não é fácil, irmãos. Seguir a Jesus não é fácil. Se firmar na palavra de Deus não é fácil, precisa de renúncia. Precisa abrir mão de algumas coisas. Mas aquela pessoa que é edificada na rocha, mas aquela pessoa que decide trabalhar, que decide se empenhar, que decide ouvir as palavras de Deus e sabendo que é difícil colocar em prática, mas mesmo assim decide renunciar e colocar em prática, ele vai firmar na pessoa de Jesus. Não é fácil. Quem disse que é fácil é mentira. Jesus mesmo vai dizer, no mundo tereis aflições. Jesus está dizendo
para discípulos. Está dizendo para crente. Olha só, vocês vão passar por lutas, vocês vão passar por aflições, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão passar por vento, por tempestade, por luto, por dificuldade, mas o crente que está firmado na rocha, ele permanece firme. É por isso que as pessoas olham para você, vivendo o que você está vivendo, passando o que você está passando, enfrentando o que você está enfrentando, e num domingo como esse está aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Não é porque você é melhor do que o outro, não, é porque você está firme, é porque você está firme, é porque você cavou na presença de Deus. No momento da luta, irmãos, quem não está firme, cai. No momento da luta, quem não está firme, não permanece. No momento da dificuldade, no momento que o vento... Por que Jesus vai falar sobre isso? Porque a luta vem. Talvez eu estou pregando para gente aqui que acabou de enfrentar uma luta. Talvez eu estou pregando para alguém aqui que está vivenciando uma luta tremenda na sua vida. E se você não passou por nenhuma luta, e se você não está passando por nenhuma luta, eu vou orar para Deus colocar uma luta na tua vida, irmão. Outro dia eu pregando sobre isso. No retiro, eu falei sobre isso. Aí levantou uma mulher e falou, não, pastor, na minha vida não. Eu falei, vai, irmã. Aí a gente ficou discutindo ali. Vai, não vai, vai, não vai. Vai. Porque o crente, ele tem que passar por luta. Qualquer ser humano, ele passa por um momento difícil. O sol nasce para todos, irmãos. Mas Jesus está dizendo assim, se você ouve a minha palavra, se você pratica a minha palavra, pode vir lutas, pode vir dificuldade, o choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem pela manhã. Nós estamos firmados em Cristo. Não é a igreja. Não é reviver em Cristo que vai fazer você passar pela luta intacto. É a rocha que aqui se encontra. É a pessoa de Jesus, irmãos. Talvez as pessoas estão olhando para você e estão dizendo, essa luta ele não vai aguentar, essa dificuldade ela não vai aguentar, ele não vai resistir, agora ele sai, agora ele quebra, agora ele para. Mas deixa eu te falar uma coisa, enquanto você estiver alicerçado na presença de Deus, pode vir lutas, pode vir dificuldades, você vai permanecer. Mas para isso eu tenho que estar em Deus. No momento da luta, Efésios, Paulo vai dizer, tomai todas as armaduras de Deus. Para quê, irmãos? Para que se pega a armadura? Para resistir os dias maus. Mas é necessário que nós estejamos dispostos a isso. Porque a edificação, embora seja na pessoa de Jesus, é eu e você que devemos buscar isso. É eu e você que devemos praticar a palavra de Deus. Ele está dizendo, o homem vai lá e constrói. Ele toma atitude. Aquele que vive a palavra de Deus, ele tem resistência. Aquele que vive a palavra de Deus, ele não é frouxo, irmãos. Ele vai para o monte 6 horas da manhã. É brincadeira. É brincadeira. Isso aí corta aí, tá? Na filmagem. Aquele que vive a palavra de Deus, ele tem resistência em Deus.
Quem é edificado na rocha é diferente. A gente percebe isso, isso é notório, irmãos. Quem é edificado na rocha, ele é diferente. Pedro, em Atos capítulo 3, percebe, ele vai passar por uma aflição. Mas mesmo assim, ele não se importa. Ele quer glorificar a Deus, ele quer exaltar a Deus. No momento difícil, meu irmão, eu não sei, não é momento de murmurar, é momento de glorificar a Deus. Estevão, em Atos capítulo 7, ele poderia estar espraguejando, estão apedrejando ele. Mas ele entende que ele está firmado em Deus. E quem está firmado em Deus tem resistência. Quem está firmado em Deus é diferente. Paulo vai passar por momentos difíceis na sua vida. Mas ele entende que ele vive os propósitos daquilo que Deus determinou para a vida dele. Quando estamos alicerçados em Cristo, Deus quer ser a estrutura da nossa casa. Deus quer ser a estrutura da tua casa. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer mudar a tua estrutura. Talvez você não está nem entendendo isso. Talvez você pensou que veio aqui nessa noite para mais um culto. E Deus está dizendo para você, hoje é noite de mudança de estrutura. Deus vai mudar a tua estrutura. Você não vai ser mais essa Maria mole que você é. Você não vai ser mais essa pessoa que carrega o estigma, que toda hora está na igreja, volta para Jesus. Sai da igreja, volta para Jesus. A partir de hoje você vai firmar em nome de Jesus, meu irmão. Mas Jesus vai falar sobre uma segunda casa. E essa segunda casa, ela é construída na areia. Ela é construída na areia e Jesus vai comparar realmente a pessoa imprudente. Uma pessoa que não tem compromisso. Ela continua sendo casa. Isso é muito interessante porque quando Jesus vai falar sobre casa, a casa é lugar de refúgio, irmãos. Ninguém constrói uma casa, ninguém com sã consciência constrói uma casa para morar, sabendo que ela pode cair. Quando a gente fala de casa, a gente está falando de quê? Segurança, de refrigério, de refúgio. Ninguém constrói uma casa para poder, sabendo que quando vir uma tempestade, um vento, uma luta, algo do tipo, aquela casa vai cair, aquela pessoa vai perder tudo que tem. Lugar de casa é lugar de família. Jesus vai falar sobre isso, ele diz que há pessoas que ouve e pratica, construa sua casa na rocha. Mas tem aquele que ouve, mas não pratica, que é aquele que construiu na areia. Pessoas que vivem caindo e levantando num ciclo vicioso. Pessoas que uma hora quer Jesus e outra hora já não quer mais. Sabe aquela pessoa que escuta os mandamentos, vem para o culto, gosta, é simpatizante. E aí você vai orientar a pessoa, você vai fazer um gabinete com ela e fala para ela, você precisa mudar dessa forma, você precisa mudar nessa área da sua vida. E a pessoa diz, não, eu sei que eu tenho que mudar, Deus sabe meu coração, né? Uma outra oportunidade eu mudo, numa outra ocasião eu tento aparar essa situação que eu estou vivendo. São pessoas desse tipo que Jesus está falando aqui. Pessoas que
é uma casa, mas que está construindo a sua fé, a sua esperança, em coisas que não têm sustento, que não vai permanecer. Pessoas que estão iludidas com uma religião, dizendo que toda religião salva, que toda religião leva a Deus. Pessoas que estão perdidas espiritualmente, que gostam da igreja, mas que não vivem a palavra de Deus. Talvez eu estou pregando para gente assim, irmãos, que está em cima do muro, que vive uma vida dupla na presença de Deus. Essa mensagem também é para você. Com Deus não existe isso. Com Deus é sim, sim, não, não. Com Deus é, se você crê e for batizado, será salvo. E se não crer, será condenado. Nós devemos construir a nossa casa em Deus. Talvez eu estou pregando para você aqui, você está ouvindo essa palavra, e sabe que está construindo a sua casa na areia. Deus está te dando a oportunidade hoje de você construir a sua casa em outro lugar. Deus está te dando a oportunidade de você recalcular a sua rota hoje, nesse momento. Pastor, eu vou esperar uma outra oportunidade. Talvez não vai acontecer outra oportunidade. A oportunidade de construir direito é hoje, agora, nesse momento. Pessoas que constroem a sua casa na areia, normalmente são pessoas desobedientes à palavra de Deus. São pessoas que não dão ouvido, não observam, não praticam aquilo que Jesus determinou. Pessoas que vivem um ciclo vicioso. Os hebreus, quando estavam no Egito, eles viviam numa terra chamada Misraim. Misraim era uma terra de limitação. O faraó, bem sabido, ele vai propor algumas coisas para o povo hebreu, que era a edificação daquela cidade. Mas aquela cidade era construída num mangue, não tinha alicerce. O povo hebreu ia construindo, mas chegava a determinado limite, o que acontecia? Aquilo desmoronava, derrubava, quebrava. E eles viviam aquele ciclo vicioso de novo. Construía, caía, porque não tinha alicerce. E é isso que o diabo, o chifrudinho, coloca na nossa vida. Ele coloca um ciclo vicioso, irmãos. A gente pensa que eu vou assumir o compromisso com Jesus depois que eu terminar isso, depois que eu fizer isso, depois que isso acontecer na minha vida. E aí nunca acontece. Mas Deus está quebrando esse ciclo vicioso na sua vida, em nome de Jesus. Você vai assumir o compromisso com Ele nessa noite. Ele vai quebrar o círculo vicioso. Mas esse ciclo vicioso só é quebrado na minha atitude. Deus está dando oportunidades aqui para construir uma casa. Irmãos, construir dá mais trabalho do que reconstruir. Reconstruir, na verdade, dá mais trabalho do que construir. Construir do zero é muito mais tranquilo. Reconstruir, a gente precisa quebrar, tirar todo o entulho. A gente precisa limpar o terreno. Mas é possível reconstruir.
Queria estar chamando o ministério de louvor em nome de Jesus. É possível reconstruir. Mas essa reconstrução que eu estou falando aqui, Jesus não está falando de uma reconstrução, ou de uma construção, ou de uma edificação terrena. Jesus está falando de uma construção e uma reconstrução espiritual. Deus sabe que você precisa reconstruir. E essa é a noite de reconstrução, irmãos. De edificar os seus alicerces na presença de Deus. O que eu acho lindo em Deus, o que eu acho interessante é que Jesus nos dá a oportunidade todos os dias de reconstruir, de construir, de edificar, de se levantar de novo. Então não importa o que você está vivendo hoje, Deus está te preparando para que você seja forte no dia da dificuldade. Fique de pé em nome de Jesus. Irmão, escute isso. Eu não sei o que você tem vivenciado. Eu não sei qual é o problema que você está vivendo na sua vida, que você está enfrentando. Uma coisa eu tenho que te dizer. A vida, ela bate. O vento acontece. Isso é fato. Talvez eu estou pregando, como eu disse, para algumas pessoas aqui que estão vivenciando uma luta, um vento, uma aflição na sua vida. Mas está aqui. Porque essa pessoa, ela está firmada na rocha que é Cristo. Mas tem pessoas que estão enfrentando uma luta e não sabem como enfrentar. Não sabe cargas d'água o que vai acontecer amanhã. Talvez está vivenciando uma pressão espiritual, uma luta na sua casa. Talvez a sua empresa, não sei. E você não sabe como lidar com a situação. E Deus está dizendo para você, hoje é a noite de você reconstruir. Ou talvez você começar a construir do jeito certo, que é na presença de Deus, através do Espírito Santo, na pessoa de Jesus. Uma coisa eu te garanto: aqueles que estão firmados em Jesus, como diz a palavra, como diz o próprio Jesus, pode vir vento, pode vir luta, pode vir na tempestade, ele não vai parar, não vai desistir, porque o que ele acredita não depende daquilo que acontece ao seu redor, porque ele sabe que Jesus não vai deixar sozinho, que Jesus, ele é o Rei, que ele está a todo momento ao seu lado. Você vai sofrer, mas Jesus vai te consolar. Você vai passar por um momento difícil, e quem falar que não vai é mentira. Mas quando nós temos a base que é Jesus, irmãos, fica mais fácil. A gente consegue suportar, a gente consegue vencer, a gente consegue prosseguir, a gente consegue avançar.